leitura da palavra. Abra sua Bíblia aí, você que tem no livro de Números. Números, capítulo 13. Você pode acompanhar pelo Data Show, também vai colocar lá. Ô irmão, só Jesus, né? Tá eu aqui no livro de Neemias, meu Deus, será que eu errei? Senhor, minha leitura mudou, e agora o que eu vou fazer? Ô Jesus, é Números, menina. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5 e depois nós vamos lá para o 25, tá bom? Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas. Até aí, já pode ir lá para o versículo 25, por favor. Aí no mesmo capítulo, tá? É a continuação. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra e trouxeram um relatório. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviastes, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, entretanto, todavia, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, que são gigantes, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, e foi dando nome de hititas, de jebuseus, amorreus, vivendo na região montanhosa, os cananeus vivendo perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo me dê a graça de comunicar para você a importância dessa orientação que Ele está nos trazendo nessa noite. Irmãos, nós estamos aí vivenciando os primeiros dias da nova jornada, mais um ano que está proposto para nós. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, gente, quem aqui quer melhorar nesse ano de 2025? Todo mundo vai falar que quer. Se eu perguntar assim, gente, quantos de vocês estão dispostos a tentarem, a quem sabe se aproximar mais de Deus esse ano, a você largar hábitos que não estão contribuindo com você, a você viver uma vida de uma fé mais fervorosa, um ânimo que não seja como Jesus disse, como as ondas do mar, que uma hora está lá em cima, mas daqui a pouquinho ele está lá embaixo. Uma fé que não vacila. Todos, a maioria, vão dizer que querem. Eu quero falar para você nessa noite, eu quero te entregar essa orientação que serviu para mim, eu acredito que vai servir para você. Espero no Senhor que isso venha fazer com que hoje você saia daqui com muito mais clareza do que você entrou. Que você venha entender no Senhor com mais clareza o que Ele tem para você.
A importância de nós entendermos, amados, as orientações que Deus dá. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa situação onde eu li para vocês? O povo recebe uma palavra de quem? De Deus. Diz que Deus falou para Moisés: Moisés, separa um líder de cada tribo. No caso então eram 12. E esses 12 líderes vão entrar lá na terra que eu já dei para vocês. Amados, era uma certeza. A terra era dada para eles ou não? Sim. O que eles tinham que fazer? Ir lá na terra, espiar. Era só para olhar, para ter contato com aquilo que Deus havia dito para eles. Então, conforme a orientação de Moisés, entra nessa terra 12 homens. Só que é o seguinte, não diz que era 12 qualquer pessoa. Eram 12 líderes. Eram 12 homens que eram chefes de tribos. E essas tribos eram famílias distribuídas. Então esses homens estavam representando a sociedade. Estavam representando aquele lugar onde todos estavam vivendo. Pois bem, amados, entram ali os 12. 40 dias depois, voltam os 12. E o que aconteceu? 10 viram para Moisés e entregam aquele relatório que nós lemos. Moisés, Deus não mentiu, a terra é boa. Moisés, mana, leite e mel. Olha aqui, nós trouxemos o fruto e pesquisas mostram que aquele fruto era tão grande que precisou de 2 homens bem brutos para carregar só um dos frutos. Irmão, então o negócio não era qualquer coisa. Agora eu quero te perguntar uma coisa aqui. Quantos aqui acreditam que Deus dá qualquer coisa para nós? Deus não dá qualquer coisa para nós. Ele procura te dar sempre o melhor. E aí o que aconteceu? Só que é o seguinte, eles deram esse relatório, logo em seguida ele falou: olha, só que é o seguinte, vírgula, entretanto, todavia, a terra é boa, mana, leite e mel, o fruto é muito bom, só que é o seguinte, tem gigante, nós vamos ter que lutar. Tem algumas traduções que diz que eles falaram assim: eles são tão grandes que nós nos sentimos pequenininhos, e a gente se sentiu como gafanhotos. Eles vão nos destruir, eles vão acabar com a nossa vida, eles vão nos derrotar. São muitas pessoas, tem uns espalhados nos montes, então não vai dar, Moisés. O negócio é bom, só que não é para nós. E aqui eu quero te entregar essa mensagem dessa noite. Sabe qual é a mensagem que eu quero te entregar para você viver um ano de 2025 extraordinário para a sua vida? Você precisa aprender a alinhar suas emoções com a vontade de Deus. Existem pessoas que estão se perdendo da promessa de Deus. Não é porque Deus não te ama, não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele te rejeita, mas as suas emoções estão te enganando. Tem gente que por causa do medo do que está por vir, tem gente que por causa da dúvida está se retirando da promessa, dizendo: não é para mim. Tem pessoas que por causa do que a sua emoção está te dizendo, você está abrindo mão da promessa de Deus. E eu vou te dizer, Deus não tira de você aquilo que Ele te dá, mas você e eu deixamos de desfrutar sim. Aqueles 10 homens mostraram o quanto eles eram dominados por aquilo que sentiam. Eles mostraram o quanto eles estavam tomados pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E eles tomaram uma decisão, não por aquilo que o Deus de Israel tinha falado, mas por aquilo que eles estavam sentindo. E nessa noite eu preciso te dizer, se você estiver começando um novo ano, continuando sendo dominado pelas suas emoções, você vai fracassar. Vão ter coisas que Deus vai te mostrar, que você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu não vou dar conta.
aí você vai ter que escolher. Porque emoções são sentimentos que muitas vezes nós não controlamos. Só que é o seguinte, conforme a palavra de Deus, através do Espírito Santo, você vai aprender que você controla como você usa elas. Você não controla se alguma coisa acontecer e aquela raiva subir, mas você controla se você vai estapear a cara de alguém porque está com raiva. Você não controla se em algum momento acontecer de você sentir inveja de alguém, mas você controla se você vai construir um império no seu coração que deseja tudo que é do outro e não é seu. Se nós não aprendermos a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós não vamos mudar de fase nunca. Sabe o que essa palavra mostrou? Aqueles 10 homens, a palavra não diz que eram meninos, eram homens. Eu vou te dizer, tem pessoas que estão há anos na igreja. Não importa se você chegou aqui hoje, se você tem uma carteirinha, se você tem um nome, se você tem um cargo. Você sabe o que está acontecendo na nossa sociedade? Irmãos, o pior fracasso de um líder é quando ele lidera sem aprender a lidar com as suas emoções. Porque ao invés de servir pessoas, ele vai usar pessoas para o seu próprio benefício e vai valorizar as coisas. Os líderes que já te feriram, sabe por quê? É porque muitos deles não sabiam lidar com as suas emoções, não sabiam lidar com os seus sentimentos. Então fez isso comigo, tomou, levou. Porque você fez isso e isso, então você está subindo mais do que eu, então você tem que ficar atrás de mim, porque se eu deixar você fazer as coisas, você vai fazer melhor que eu. Líderes imaturos que não aprenderam a lidar com as suas emoções. E talvez você fale assim, mas eu não sou líder. No mínimo você tem que aprender a liderar a si mesmo. Antes de você liderar qualquer coisa na sua vida, primeiro você tem que aprender a liderar a você mesmo. Sabe o que esses 10 homens mostraram? Apesar da experiência que eles tinham, apesar do respeito que eles tinham, eles se mostraram imaturos. Ao menor sinal de perigo, eles mostraram o que de fato estava dentro deles. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante com você. Amados, às vezes a gente vem de culto em culto, de seminário em seminário, palavra em palavra. Talvez você já ouviu tantas palavras na sua vida e você saiu tão cheio que você falou assim, agora vai, agora eu vou mudar. E glória a Deus, a gente tem que acreditar. Mas eu te pergunto, por que tem pessoas que não saem de certos estágios nas suas vidas? Por que tem pessoas que parece que não evoluem? Talvez fala assim, olha pastora, mas eu sou alguém que ora. Eu acredito. Eu sou alguém que jejua, eu sou alguém que estou aqui na igreja todo domingo, toda quarta, eu vou na célula. Eu sou alguém que devolvo o dízimo. Mas se você não aprender a lidar com as suas emoções, elas vão te destruir sim. Se você e eu não aprendermos a lidar com ressentimentos, aprendermos a lidar com desapontamentos, e eu vou te dar aqui, querido, uma pesquisa fresquinha. A maioria dos problemas que nós temos, não foi Deus que trouxe para a nossa vida, mas fomos nós quem trouxemos. Às vezes tem pessoas na sua vida que você não está conseguindo tirar, porque você trouxe para a sua vida num momento de carência, deixou a emoção tomar conta. Às vezes contratou alguém que não era para contratar, e agora vai ter que ficar milindrando para ver se dá um jeito. Por quê? Porque foi na emoção. Às vezes comprou uma coisa que não era para comprar, mas comprou por quê? Porque estava sentindo de comprar. Porque a gente só vive uma vez. Deixa a sua emoção controlar seu dinheiro. Você vai comprar até avião caindo, vai comprar sapato furado, vai comprar bacia rachada. E hoje em dia a gente tem no telefone tantos aplicativos, né? Toda hora chega Shopee, chega não sei o quê, às vezes não está nem precisando. E os grandes empresários, os grandes empreendedores, eles já aprenderam que comprar, gastar é emocional. Aí te pergunto, será que nós estamos como presa fácil? Porque não sabemos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, estamos sendo enganados. Sabe o que aconteceu aqui nesse episódio?
Aqueles 10 homens viram o que não era para ver, mas não viram o que era para ver, porque estavam tomados de medo. Sabe, pessoas, amados, que vão deixar a sua força minar, se você não aprender isso quanto antes. Vão deixar o seu ânimo minar, e aí eu te pergunto, como manter o tanque cheio em 2025? Como que você vai fazer para continuar, para não desistir? Como que você vai fazer para continuar acreditando no Senhor? Porque olha, muitas pessoas que foram enganadas por causa do seu emocional, por causa de um dia mau, elas acharam que tinham direito de pensar o que queria. E não é assim, isso não é verdade. Não é porque alguém te decepcionou que você tem o direito de pensar o que você quiser. Ah, porque Deus não existe, Deus não está nem aí para mim. Emocional. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde, amados, é incrível, parece que a gente tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo parece que a gente está mais preso. Parece que as pessoas, elas agora têm a liberdade de falar o que elas querem, quando elas querem, do jeito que elas querem. Só que é o seguinte, elas vão para a internet, elas vão para as redes sociais e elas falam o que querem. Não é assim? Cancelam quem querem, abraça quem quer, só que é o seguinte, a maioria delas não suporta ouvir a verdade de uma pessoa só. Sabe o que isso mostra? Que a maioria das pessoas que se mostram para você e para mim bem resolvidas e maduras, na verdade estão escondidas atrás de uma fragilidade, que se não for trabalhada, vai ser sim um inimigo que constantemente vai estar roubando a semente que é lançada na sua vida. Você sabe que enquanto você está aqui sentado, o diabo está tentando roubar a semente que você está recebendo? Sabe qual que é essa semente? É a palavra, querido. E como que ele tenta te roubar? Primeiro, ele tenta te roubar te dispersando quando você senta aqui, mas a sua cabeça está em qualquer lugar menos aqui. Segunda maneira que ele tenta te dispersar e roubar a sua semente é quando a palavra está entrando e algo dentro de você está dizendo, isso não é para você, você não precisa. Mas não é bem assim. Até que na sua vida não está tão ruim assim, sabe? Dá uma olhada para você ver, que você vai ver que não é bem assim. E foi o que aconteceu lá nesse episódio. Eles chegaram em algo que Deus já havia dito para eles. Quantas coisas Deus já falou para você, quantas coisas Deus já declarou a seu respeito, mas você ainda está sendo enganado pelas suas emoções. Todos os dias Deus fala, amados. Deus fala do plano dele, Deus fala do propósito dele. E sabe o que acontece com muita gente? Às vezes a gente canta aqui, olha, Deus me ama, Deus está comigo, Deus cuida de mim. Mas na verdade está ouvindo aquela voz que está dizendo, você não é nada, você não é ninguém, Deus não está com você. Sabe por que eu te falo isso, querido? Porque eu já vivi assim. Eu já vivi cantando a palavra, eu já vivi pregando a palavra, mas quantas vezes o diabo conseguia me jogar no chão, me jogar na lona, porque ele tocava numa área em que ainda não tinha sido tratada. As emoções, os sentimentos, e eu te pergunto, como é que você está indo para o ano de 2025? Precisa de ajuda aí, gente? Diz que funciona não correr atrás, viu? Não sei, né? Preocupa não, irmã, é criança, acontece, tá? Também já corri assim. Na época minha mãe já tinha drone, viu? Vinha um chinelo. Suas mães não tinham drone não, gente? A minha mãe tinha drone, viu? E naquela época era havaiana, que azul pesado. Opa, aquilo pegava num raio de 100 metros, tranquilo. Então, amados, o que está acontecendo com a gente? Você já ouviu tantas vezes que Deus te ama, que Ele está com você. Mas sabe o que acontece com a gente? No menor sinal de perigo, entra em pânico e começa a desesperar e dizer, Deus, eu sabia que não ia dar certo, Deus, eu sabia que não estava funcionando orar, Deus, eu sabia que esse negócio não era para mim. Será que o seu emocional está te vendendo, querido? Será que o meu emocional, os meus sentimentos estão me fazendo ver coisas que não são? Como diz por aí, ver chifre na cabeça de cavalo. Você viu? Não olhou para mim. Será que não é sua emoção que está te mostrando coisa que não existe, aonde não existe? E o que precisa ver de verdade não está vendo?
Querido, se você encontrar um dia uma criança de 2 anos deitado no chão do supermercado fazendo pirraça, tenha paciência, porque é uma criança. Mas se você encontrar uma criança de 10 anos deitada no meio do supermercado pirraçando e dizendo: eu quero, baba, pega ela pelo braço e levanta, porque essa fase já tem que ter passado. Sabe o que Deus está fazendo com muitos de nós aqui nessa noite? Ele está dizendo: eu vou ter que te pegar pelo braço e te levantar, porque você está pirraçando, você está sendo mimizento em coisa que já era para você ter passado de fase há muito tempo. Ressentimentos, situações mal resolvidas. Querido, tem situações que acontecem, eu vou pedir para preparar um vídeo aí. Tem situações que acontecem na nossa vida e que as nossas emoções, elas têm um domínio tão grande sobre nós, que a gente faz cada coisa vergonhosa, irmão. Às vezes por causa das suas emoções, você já falou coisas para pessoas que você jamais deveria ter falado. Às vezes fez coisas que não deveria ter feito. Por quê? Porque eu achei que era assim. Porque eu vi a situação e eu falei: isso não pode ficar assim. Vou pedir, está pronto aí? Presta atenção comigo, querido. Eu sei que vai apagar as luzes, vai ficar melhor, mas eu tenho certeza que vai dar para você entender que a imagem está muito clara, tá? É um vídeo. E depois que passar, nós vamos concluir. Tenho certeza que você vai entender e vai te ajudar a ver várias situações na sua vida e na minha vida que acontecem da mesma maneira, aonde quando a gente está sendo dominado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, como nós agimos de maneira errada.
Já estava com raiva dele, né? Eu sei. Entendeu? Você já estava querendo pegar ele, né? Eu também, quando eu vi a primeira vez, falei, que ordinário, comeu o biscoito da senhorinha, que absurdo. O biscoito era dele. Mas ela tinha esquecido que o dela estava lá dentro da bolsa. Quantas injustiças você já cometeu? Eu já cometi, porque eu deixei um sentimento tomar conta e me cegar. Quantas injustiças, quanta coisa a gente já perdeu, porque a gente não amadureceu para aprender a lidar com aquilo que sentimos. Quanta gente que se encontrou na sua vida que te feriu, porque não sabia lidar com aquilo que estava sentindo. Você vai encontrar ainda com muita gente assim, que talvez vai acordar num dia mal, mas nem ela sabe o que está sentindo e vai descontar em mim, vai descontar em você. E você vai ser mais um desses, ou você vai ser cura na vida de outras pessoas. Sabe o que aconteceu com aqueles 10 homens? Eles não entraram na terra prometida, porque se mostraram imaturos, se mostraram incapazes de lidar com aquilo que aconteceu na hora, e deixou o caos tomar conta deles. Queridos, quantos de nós vamos viver situações muito difíceis em 2025? Você não sabe o que você vai viver. E podem ser situações que talvez para mim não é tão difícil, mas cada um sabe aonde dói. Cada um sabe o que viveu em 2024. Às vezes são situações que você não está esperando e que vão pegar você de surpresa. Por exemplo, como aconteceu com o pastor Washington. Irmão, a palavra já diz, é um acidente. Quando aquilo aconteceu, é muito simples, é muito fácil o caos se estabelecer. Só que você precisa se lembrar quem é Deus e aonde Ele está. Aqueles 10 homens se esqueceram quem era o Deus de Israel. Aqueles homens se esqueceram quem tinha feito a promessa. Aqueles homens se esqueceram de que aquele que falou não era o Zezinho da padaria, não era a Mariazinha da esquina, era o Deus de Israel. Então não importava se teriam gigantes, não importava se a cidade estava tomada de perigo, o que importava era que Deus estava com eles. Sabe, queridos, vão ter adversidades na minha vida e na sua sim. Vão ter problemas, porque Jesus não prometeu ausência de adversidades no caminho, mas Ele garantiu que no final ia dar certo. Ele falou assim, olha, tem de bom ânimo, eu tive aflições, mas eu venci, e vocês também vão vencer. Garantia de que no final vai dar certo. Sabe o que aconteceu com aqueles homens? Eles deixaram o pavor enganar eles. Abriram mão daquilo que era tão maravilhoso, que era tão bom, que era o melhor de Deus. Por quê? Porque sentiram medo. Quantas coisas Deus tem te falado que vai fazer na sua vida, e talvez você está vendo totalmente diferente, porque está deixando o medo te falar o contrário. Quantas pessoas que Deus está falando, olha, eu vou te usar, mas aí você sempre vem com uma coisa que Deus não disse, mas não acredita no que Ele disse. Precisa amadurecer a fé, querido. Não dá para viver coisas novas, não dá para viver algo novo, não dá para poder ver mudança, se nós não estivermos dispostos a começar a mudar as coisas dentro de nós e na nossa mente. 2 homens, Josué e Caleb, deram a resposta daqueles que sabiam quem eram.
Você sabe por que que muitas pessoas têm desistido da promessa de Deus, têm deixado o emocional, têm deixado os sentimentos tomar conta delas? Eu vou te falar por quê. Não sabem ainda a sua verdadeira identidade. O dia que você souber quem você é de verdade em Deus, o que as pessoas falam de você pode até te ferir, mas já não vai te matar. O que as pessoas fazem ou não, já não tem mais o poder de estabelecer para onde você vai. Porque você já aprendeu aonde está o seu valor. Você já aprendeu aonde está a sua importância. Você já aprendeu aonde está a essência da sua vida. Aqueles 2 homens, por que eles não olharam para os gigantes? Porque eles sabiam que quem estava com ele era maior do que os gigantes. Por que Josué e Caleb não ficaram com medo? Será que é porque eles eram super-homens? Não, certamente eles sentiram um pavor, mas eles se lembraram na hora quem era Deus na vida deles e quem eles eram em Deus. E quando eles viram a mesma situação, viram os mesmos problemas, mas a resposta deles foi diferente. Sabe o que mostra isso? A nossa dificuldade é de um para outro. Mas sabe o que faz às vezes você sentir que alguém é melhor que você? Não é porque é de verdade não. É porque às vezes vive a mesma situação, mas tomou uma decisão diferente da minha e da sua. E eles disseram: Moisés, a terra é boa, nós vamos entrar e nós vamos possuí-la. É você quem vai decidir o que você vai viver, querido. Todas as promessas de Deus já estão nas suas mãos, mas para desfrutá-las, você vai ter que amadurecer. Nós não podemos mais, amados, ficar perdendo tempo, chorando por coisas que não são, e abandonando as que são de verdade. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora eu quero te perguntar, qual tipo de fim você tem desejado? Será que você tem deixado a sua emoção definir o seu destino? Será que nós vamos viver mais um ano deixando os nossos sentimentos definirem quais serão as nossas atitudes? Ah, hoje eu estou feliz, então hoje eu vou tomar as melhores decisões. Você vai fracassar. Ah, hoje eu estou triste, então na minha vida tudo vai mal hoje porque eu estou triste. Você precisa fazer urgentemente a decisão de mergulhar firme e profundo em Cristo, descobrir quem você é, deixar Ele te forjar, amadurecer. Você vai viver tudo que Deus tem para você, amém? Só que não sem antes ser forjado por Ele. Não tem como antecipar as coisas. Não tem como você pular daqui e cair lá na frente. Não dá. Você quer manter-se com o tanque cheio? Para de desperdiçar força, para de desperdiçar ânimo, para de desperdiçar vigor naquilo que não é da vontade de Deus para você, querido. Perdendo tempo olhando situações. Quantas coisas na minha vida que eu vivi porque era possível? Quase nenhuma. Haviam situações na minha vida e ainda há hoje. Por isso que eu disse para você, eu entro no ano de 2025 extremamente desafiada, amados. Sabe o que é desafiada? É ver que nenhuma das coisas que estão por vir são do meu tamanho, mas são do tamanho da vontade de Deus. E sou eu que vou ter que aprender para me adequar a elas. Deus não vai diminuir o propósito dele porque você está pensando pequeno. Deus não vai diminuir a promessa dele porque você está com medo. É você, sou eu que vamos ter que aprender, amados. Quer um outro exemplo de alguém que não deixou a circunstância, não deixou a sua emoção tomar conta? Davi. A Bíblia diz que todo dia viu o infeliz um gigante confrontar o povo. Todo dia via um gigante falar, todo dia via um gigante intimidar. E eu não sei você, mas tem vários gigantes que aparecem na minha vida todos os dias. Tem situações que eu olho e falo: misericórdia, como é que eu vou sair disso aqui? Meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso aqui. São os gigantes, são os problemas, são as adversidades. E a Bíblia diz que alguém que sabia quem ele era em Deus, então chega para esse gigante e fala: você pode até vir contra mim com pau,
com pedra, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você está vendo, querido, que muda os personagens, mas algo em comum que a gente vê é a capacidade que eles têm, mesmo diante de uma situação desesperadora, se lembrar quem é que está no controle. Você vai precisar se lembrar quem está no controle, querido, todos os dias. Você vai receber más notícias, vai. Eu vou. Vão ter coisas que vão te desagradar, certamente. Mas nunca se esqueça quem está no controle. Você vai chorar? Provavelmente. Eu costumo chorar muito. Se eu estou feliz, eu choro. Se eu estou triste, eu choro. Você vai sorrir? Muito. Você vai se realizar? Creio. Mas uma coisa eu vou te dizer: Deus não vai abrir mão de trabalhar no seu caráter até que Ele seja visto em você e através de você. E a palavra diz que aqueles dois homens, Josué e Caleb, eles disseram: vamos. Os gigantes saíram? Não, foram eles que estavam prontos para enfrentar. Você vai parar de ter problema? Não. Sabe o que Deus está falando? Eu quero te preparar para que não sejam mais os problemas a definir como você vai agir. Eu consigo ver vários exemplos de homens e mulheres que fracassaram aqui também, porque deixaram os sentimentos tomar conta. Pedro, quando ainda estava aprendendo com Jesus, ele chega, arranca a espada e fala: quer saber? Vou cortar a orelha desse infeliz. O que é isso, amado? Quis resolver, sentiu e foi lá e resolveu. Quanta coisa você vai ter que voltar para consertar, porque foi algo que você fez e não foi Deus que te mandou. Amados, tem muitos problemas na nossa vida que somos nós que estamos causando. Você quer saber um causador de problema na vida de muita gente, amado, e que dá trabalho para consertar? Diga comigo: carência. Amado, o carente, ele é muito vulnerável. O que é vulnerável? É frágil. Eu vou contar. Eu estou me pesquisando aqui, se eu vou contar, eu vou contar. Diz que a mulher um dia estava na churrascaria e o cara estava servindo lá, oferecendo picanhas, né? E tal, isso, aquilo e tal. E diz que a mulher estava tão carente que ele chegou lá e falou assim: coraçãozinho. Diz que ela já olhou para ele e falou: opa. Porque para quem está carente, amado, qualquer um serve. Quando eu era solteira ainda, eu ouvi alguém dizer uma coisa que me marcou para sempre. Eu achava que encalhado é quem não tinha arrumado ninguém. Aí eu descobri que encalhado é quem casou errado. Você está solteiro? Não queira buscar corresponder à expectativa de ninguém não, querido. Porque é melhor você esperar e viver o que vale a pena do que você se aventurar e carregar para o resto da sua vida. Seja vivendo com a pessoa, ou seja cada um indo para o seu lado, é para sempre. São marcas que você carrega para sempre. Quantas coisas a gente tem feito porque o nosso emocional, os nossos sentimentos estão desequilibrados. Mas nessa noite eu te convido a tomar uma decisão. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis, não se amoldem com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2025, glória a Deus, mais um ano. Mas mais do que te abençoar, Deus quer que você se levante e comece a abençoar outras pessoas. Mais do que fazer o que você quer, Deus quer que você se disponha a fazer o que Ele quer de você. Amados, sabe qual que é um dos males que tem atingido a igreja nos dias de hoje? Chama-se consumismo. Sabe o que é um perigo para a minha vida e para a sua vida? Você está sentado em cima dele, cadeira. Por quê? Porque isso faz com que a gente pense que a gente tem que entrar aqui, sentar, receber e ir embora para nossa casa. Eu já te digo para você que não.
Se você tem recebido, sabe o mínimo que Deus espera de você? Que você passe isso adiante. Que outras pessoas possam conhecer. E aqui eu quero te falar, em 2025, quantos estão dispostos a abrir mão de serem governados pelas suas próprias vontades e sentimentos e dizer: Senhor, governe a minha vida por completo. Lembra dos discípulos no barco com Jesus? Ô irmão, Jesus lá, ó, eu sei que é difícil. E para você ter as suas emoções, seus sentimentos alinhados, não é você ignorar a situação não, viu? É você olhar e ver que o pau está quebrando e dizer: não, Jesus mandou eu dormir no barco. Não é isso não. É você ver a situação, é você aprender a lidar e falar: Senhor, está nas suas mãos. Porque só Jesus pode te ensinar a lidar com as suas emoções, com os nossos sentimentos. Você vai sentir raiva? Provavelmente, muitas vezes. Você vai querer voar no pescoço de alguém? Certamente, querido. Mas Jesus falou: ireis, mas não pequeis. E se você irá, que o sol não se ponha sobre a sua ira. O que é isso? Errou? Conserta rápido. Para de chutar cachorro morto. Deslizou? Querido, eu volto a te lembrar. Você tem que ser o adulto na sala. O pau está quebrando. Gente, peraí. Tem que ter alguém para resolver isso aqui com a mente de Cristo. Peraí. Vai ficar um se pegando no outro. Vai ficar um cobrando de cá, o outro cobrando de lá. Peraí. Nós não podemos, amados, entrar dentro daquilo que Deus tem para nós com a mesma mentalidade que estávamos fora. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Sabe o que aconteceu? Bateu o vento lá no barco? Claro. O que vocês acham? Entrou água, gente? Certamente. Afundou o barco? Então deixa eu te dizer, em 2025, pode até entrar água no seu barco, pode até balançar o vento, pode até as adversidades vierem, mas você precisa se lembrar: o Deus que eu sirvo, Ele está comigo. Senhor, eu quero me desesperar, mas me ajuda a orar, me ajuda a crer, me ajude, Senhor. O problema é que a gente quer ter oração como segunda opção. O problema é que a gente quer ter confiança em Deus como segunda opção. Não, querido, não é desesperar primeiro e depois confiar. É confiar para aprender a lidar com o desespero. Aprender a lidar com as crises. Aprender a lidar com situações adversas. Muitas coisas vão te desagradar. E não se preocupe, é porque é para te ajustar. É para me ajustar. É para colocar as coisas no lugar certo. E nessa noite eu te pergunto: qual é a decisão que você vai tomar para 2025? Será que nós vamos continuar como aqueles 10 que deixaram as emoções tomar conta deles, viram que não existia, mas o que era para ver, eles fecharam os olhos, duvidaram, deixou o medo, deixou as circunstâncias tomar conta, esqueceu do que Deus disse? Querido, quando você acorda pela manhã, você precisa se lembrar de quem é Deus, quem é você. Vou te falar uma coisa: a maneira como você começa o seu dia determina como vai ser o dia. A maneira como você começa o seu dia vai determinar como vai ser o seu dia. Não pensa você que se você e eu vivemos assim até aqui, que agora a partir de 11 horas da noite, plim, eu agora não vivo segundo as minhas emoções, mas eu vivo segundo o que o Senhor quer. Não, amado, é dia após dia. É vida, é vivenciar, é experimentar, é passo após passo, é manhã após manhã, mas é você quem vai decidir se você vai deixar os sentimentos definir a sua vida ou se você vai deixar o que Deus diz sobre você. Deus vai desafiar muitas pessoas aqui, que Ele vai mudar de nível. Só que você vai precisar decidir se você vai ouvir as suas emoções ou se você vai ouvir o Senhor. Não pode ser mais pelo eu acho, mas o Senhor está nos chamando para o nível do assim diz o Senhor. Eu não tenho, eu não posso, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra, tem tudo. Isso vale para a sua casa, isso vale para o seu trabalho, isso vale para a sua família, isso vale para a sua vida com Deus. Sabe, para encerrar, eu vou te dizer porque que muitas pessoas ainda não conseguiram alinhar os seus sentimentos com a vontade de Deus.
Porque o quanto você conhece sobre Deus está muito raso. Você quer que o Senhor alinhe suas emoções? Conheça mais sobre Deus. Aprofunde-se no relacionamento com o Senhor. É muito simples a conta. Como que você vai revogar, discordar uma mentira de Satanás, se você não conhecer a verdade? Como que Josué e Caleb, eles iam permanecer naquela decisão, se eles não conhecessem intimamente o Deus de Israel? Vou te dizer, querido, o que te faz permanecer não é o quanto você faz, é o quanto você conhece sobre Deus. Porque Ele é quem faz. Deus faz. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de Louvor pode vir aqui. Querido, um conselho. Se Deus não te disser, para de ficar inventando moda. Se não for uma orientação de Deus para a sua vida, se não for algo que estiver na vontade de Deus, fica trazendo coisa para a sua vida que não está na hora de Deus, não. Isso vale para todas as coisas. Sabe, querido, outro conselho que eu quero te dar. Quais são os hábitos que se você manter, vão te aproximar mais de Deus? Mantenha-os. Quais são os hábitos? Isso inclui a sua rotina, isso inclui os seus lugares de convivência, que se você continuar mantendo, apesar de não saber o que está no seu futuro, de acordo com o que nós plantamos hoje, você sabe que não vai ser um futuro bom. Arranque da sua vida. Se você não quer viver na mesmice, se você quer de fato viver o que Deus tem para você, isso passa pelas decisões que a gente vai ter que tomar. E é uma decisão que não dá para abrir mão. Sabe qual que é? Procurar conhecer a Deus, para que Ele possa te falar quem de fato você é nele. As nossas emoções, elas se alinham na medida que a gente vai amadurecendo no conhecimento sobre Deus. Diferente do que muitas pessoas imaginam, amados, não é assim não, ó. Eu vou conhecendo quem está à minha volta, e aí eu vou descobrindo quem eu sou, não. É vertical e é horizontal. É vertical porque Deus entregou Jesus Cristo na cruz, para que eu e você pudéssemos conhecer de fato quem nós somos nele. Então a primeira coisa é eu me conectar com Deus e fazer tudo o que tiver ao meu alcance para isso. Segunda coisa, depois que você conhece a Deus, você se conhece. Mas não só para você ver o quanto errado você é. Não, você se conhece nele. Terceira coisa, aí sim, você vai se conectar com as pessoas à sua volta. Isso é o relacionamento com Deus. O problema é que muita gente quer fazer o contrário. Quer se dar bem com todo mundo primeiro, né? Quer estar bem com todo mundo, quer dar certo com todo mundo. Aí quando sobrar eu olho para mim e o tempo que restar, aí eu procuro saber sobre Deus. Não inverta essa ordem. Sabe, amados, eu creio que 2025 nos reserva coisas extraordinárias em Deus. Eu creio nisso, é a palavra. Mas se você quer viver algo de fato, você e Deus, tome a decisão hoje de não seguir segundo as suas emoções. Tome a decisão hoje, agora, de dizer: Senhor, eu não quero viver de acordo com aquilo que eu sinto, mas eu quero viver de acordo com aquilo que eu creio. E eu já escolhi, eu creio no Senhor. Não existe outro além de Ti, Senhor. Talvez, sabe, querida, assim como tantas outras pessoas, você começou esse ano se prometendo tanta coisa. Ou talvez prometendo e dizendo: Deus, esse ano eu quero servir mais, eu quero estar mais perto do Senhor. Então começa se alinhando com a vontade dEle, querido. Começa se colocando no lugar aonde Ele te chamou para estar. Quantas pessoas, ao ouvir uma mensagem como essa, algo mexe com ela por dentro, aí ela vai lá e coloca a cabeça no travesseiro. O diabo vem e tenta arrancar tudo aquilo que foi colocado, dizendo: não, isso não é para você. Você vai ter que escolher se você vai ouvir essa voz ou se você vai ouvir a voz de Deus.
Quantas pessoas estão desacreditadas de Deus, amados. Não querem saber mais da igreja. Não querem saber mais de Deus. Por quê? Porque foram feridas e não conseguiram se levantar daquilo. A sua emoção está dizendo: não, Deus não existe. Não, esse negócio de religião. Não, esse negócio, isso aí, sabe? E às vezes está só se escondendo atrás de uma dor, atrás de uma carência, atrás de uma necessidade de aprovação. Deus não te libertou para você ser escravo de você mesmo, querido. Deus não nos libertou do pecado. Deus não nos libertou da escravidão para que agora eu seja escrava de mim. Eu tenho que fazer o que as pessoas querem o tempo todo. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, querido, Deus não te libertou para isso. Ele não te mudou de cativeiro. Ele te tirou do cativeiro, é diferente. Ele não só mudou a minha história, Ele mudou o meu destino, Ele mudou tudo que havia em mim. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e orar. É você e Deus, querido. Qual é a decisão que você vai tomar daqui para frente? E talvez durante essa palavra veio tanta coisa na sua mente, tanta coisa que às vezes a gente faz, tanta injustiça que comete ou cometeram com a gente, mas vamos deixar isso, vamos seguir em frente. Vamos deixar aquilo que não acrescenta, o que a Bíblia diz: olha, retém aquilo que é bom e o que não é bom, você lança fora. É você que tem que analisar isso, querido. Até quando a gente vai ficar, às vezes, esperneando como meninos, sem mudar a fase, sem virar a chave? Infelizmente, são tantas pessoas que às vezes estão dando tantas desculpas para Deus. Não, querido, Deus já te deu todo o recurso. Deus já te deu tudo que você precisa para se levantar, para viver aquilo que Ele tem com você. Basta você acreditar no que Ele está dizendo. Mas infelizmente a gente tem uma tendência tão grande. A gente sempre escuta aquilo que sente, mas às vezes duvida daquilo que Deus fala. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou sentindo medo. E aí a gente passa a acreditar naquilo como uma propriedade. Faça a sua escolha nessa noite, querido. Quem você vai ouvir? Não deixa mais os seus sentimentos, as emoções tomarem conta de você. Não deixa mais o tempo ir se atropelando diante das coisas que já era para estar vivendo e não está vivendo porque não amadureceu. Não entendeu ainda que não se trata das pessoas se injustiçarem você, ou de tudo parece: ah, mas ninguém me ama. Quem disse isso para você? Ah, mas ninguém está nem aí para mim. Da onde que está vindo essa voz, hein? Ah, mas eu sou um nada. Ah, porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu fui traído. Da onde está vindo isso? É você que vai escolher através de que você vai seguir. Talvez você, como aqueles 10, reconheça até que o que Deus tem para você é bom, mas na hora de viver, ao menor sinal de perigo, cai fora. Deixa o medo tomar conta, deixa a dúvida dominar. Minha oração por você nessa noite, que é que sobre essa palavra você venha de uma vez por todas decidir abandonar essa fase e seguir em frente. Não que você não vai mais sentir situações aonde você vai ter medo, aonde você vai duvidar. Não, você vai sentir repetidas vezes o Senhor falando a palavra: não temas, não temas, porque Ele sabia que a gente ia ter medo. Mas o que Ele está falando é: você não pode fazer dessa voz o guia da sua vida. Você não pode deixar de viver coisas que eu tenho com você por causa dessa voz. Você não pode abandonar a promessa. Você não pode abrir mão da promessa que eu te fiz, porque você acha que não está vendo, porque parece que não vai acontecer, porque parece que vai ser difícil demais, parece impossível, parece distante demais. Só se lembre que Ele é Deus e não é você nem eu. E a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, sobre essa palavra, meu Deus, eu creio que assim como eu, tem pessoas que estão tomando essa decisão nessa noite, abrindo seus corações e sincera e humildemente estão dizendo: Pai, quantas vezes eu entro em desespero, começo a murmurar, começo a reclamar. Ah, meu Deus, quantas vezes eu entro em pânico e depois, quando parece que tudo já não tem jeito mais, eu lembro: ah, peraí, eu acho que Deus vai me ajudar.
Senhor, mas que nessa noite estão tomando uma firme decisão de abandonar esse tipo de prática e dizer: Pai, eu quero caminhar em fé contigo. Eu quero caminhar conhecendo o Senhor de uma forma tão profunda, aonde já não serão mais as adversidades a me roubarem do Senhor, aonde já não serão mais os ventos, aonde já não serão mais as tempestades, arrancar de mim a convicção de que o Senhor é fiel e que o Senhor nunca vai me deixar. Ainda que todos te deixem, querido, Deus não vai te deixar. Ainda que todos te decepcionem, ainda que todos não saibam reconhecer, Deus não vai falhar com você. Ah, mas está tudo tão difícil, não tem de onde tirar. Deus é Deus, Ele é Senhor dos senhores. Só preocupe-se em lembrar-se, recordar-se de que o seu lugar é nele e que a palavra do Senhor te basta. E que a presença dEle nos basta. Ele vai segurar na sua mão, Ele vai te sustentar no deserto. Ah, querido, no meio das águas Ele vai te livrar. No meio das tempestades Ele vai acalmá-las. Mas não se detenha nas aparências, não se detenha nos sentimentos. Não diminua o agir de Deus por aquilo que você pensa, por aquilo que você está vendo. Ah, mas parece que é assim. As aparências enganam. Nem tudo está perdido, querido. Você pode crer que o Senhor é aquele que cuida de você em todo o tempo. Então tome a sua decisão com Ele nessa noite. Quem vai guiar e governar as suas decisões? Para quem você vai olhar? Qual é a primeira opção que você vai recorrer? Ah, Senhor, essa é a tua palavra. Eu creio nessa palavra, Senhor. Então faça em nós, Jesus.